Vamos lá, galera do canal Megamente, para mais um vídeo da sequência Justiça e Disciplina. Lembrando que esse é o quarto vídeo da sequência e a gente ainda está tratando do controle de militares submetido a processos administrativos e criminais. Nesse vídeo, a gente vai falar da seção 2 dos procedimentos. E em se tratando de procedimentos, a gente começa com o ato de agregação. No ato não, a agregação. Mas o que seria agregação? Para você entender de uma vez por todas o que é agregação, basta que você imagine o sysbol. Bom, quando você vai se procurar o seu lugar do sysbol, o que você está fazendo? Você está querendo verificar a sua escala hierárquica. Vai ter gente que diz que procura o sysbol para ver a inspeção de saúde vencida. Mentira. Ele procura o sysbol para saber se ele é mais antigo ou mais moderno do que o CAMPAN. Então, nesse caso, para você entender a agregação, é justamente o momento em que você deixa de ocupar essa vaga hierárquica, nessa escala hierárquica, né? Ou seja, o seu nome está lá, mas você não concorre à viagem, você não concorre à promoção, você não concorre a nada, só está lá para você não tem número, tá? Porque você está afastado temporariamente do serviço ativo da Marinha. Então, vamos lá. Agora que você já sabe o que é agregação, você precisa entender quais são as hipóteses em que você vai ser agregado, no caso ocorra, né? Bom, para saber quais são as hipóteses, seria necessário que você fosse até o artigo 82 dos Estatutos Militares. Ele discrimina todas as possibilidades de agregação. Mas a sua bibliografia de GPM 315, ela não foi lá no Estatuto e trouxe para dentro da bibliografia o conteúdo desse artigo. Por isso a gente não vai trabalhar ponto a ponto. Eu só vou enumerar aqui rapidamente, uma pequena pincelada, só para que você entenda o que gera essa agregação. Primeiro, o militar extraviado. Se ele oficialmente estiver extraviado, ele vai ser agregado, né? Quando tiver concluído o processo de deserção, ou seja, oficialmente ele for um desertor, vai ser agregado também. Ou, assim, nas proporções, né? Quando ele estiver com pena restritiva de liberdade, e nesse caso ela tem que ser maior que 6 meses. Tem outros casos, mas eles giram em todos, esses são os principais casos aí. Tá? Como eu falei anteriormente, o artigo 82 ele não foi inserido dentro da sua bibliografia, então por esse motivo ele não poderá ser cobrado sua prova. Mas o que é importante poderá ser cobrado é o fato de que você, no momento da agregação, você vai ter como consequência o afastamento temporário do SAM, do Serviço Ativo da Marinha. E esse afastamento, tanto a data quanto o motivo, tem que ser de acordo com o Estatuto do Militar. Isso vai estar constando nos seus apensos, nos seus documentos, né? Aí no item bravo, os militares submetidos à justiça, quando forem afastados temporariamente do SAM, deverão ser agregados aos respectivos quadros nos casos abaixo discriminados. Bom, quais seriam esses casos? Justiça militar, justiça comum ou em qualquer forma. Para você ser agregado em consequência da justiça militar é quando você é desertor ou quando você é impedido de exercer o cargo, o posto ou uma função. Se você for impedido disso aí, é claro, por meio de ordens judiciais, né? Não é à toa que através da justiça militar, você automaticamente será agregado. Aí ele vai fazer referência ao artigo 82, inciso 7º, que o inciso 7º é justamente o que fala da deserção. E vai também fazer um contraponto aí com os artigos do CPPM, que é o 454 e o 456. E aí, nessa segunda tela, ele está falando da parte da suspensão do exercício posto-graduação, como eu falei anteriormente. Agora, lembrando que ocorrerá a agregação a partir da data da publicação dessa sentença. Qual sentença? A que suspendeu o exercício do posto-graduação ao cargo. Agora, sobre a justiça comum. Bom, em qualquer fase do processo, desde que o militar fique exclusivamente à disposição da justiça comum. Bom, se, por exemplo, o juiz mandou uma liminar, um ofício determinando que o militar fosse recolhido ao azul, porque ele quer que o militar esteja à disposição da justiça e que ele vá até o fórum sempre que a justiça assim o determinar. Então, esse militar não vai poder estar de serviço, ele não vai poder ter comissão, ele não vai poder ser movimentado, ele vai estar exclusivamente à disposição da justiça. Então não tem porquê, a Marinha não pode usar esse militar, então ela vai agregá-lo e deixá-lo à disposição da justiça. Nesse caso, tem que ser agregado. Tá? Também entra nessa situação o caso em que ele foi preso cautelarmente. Aí exemplo de prisão cautelar é a prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária.
e se ele tiver sido internado por mandado judicial. Aí está internado, não tem jeito, está à disposição da justiça e vai ser agregado. E por último, em qualquer fórum. Bom, a questão do qualquer fórum é aquela que eu falei anteriormente, pena restritiva de liberdade superior a 6 meses. Se foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade e essa pena for maior que 6 meses, esse militar vai ter que ser agregado. Aí, o que a sua bibliografia vai falar? Ele vai falar, em qualquer fórum, após ter sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 6 meses em decisão transitada e julgada, ou seja, transitado e julgado não cabe mais recurso, né? A partir da data indicada no ato que tornar público esse evento enquanto durar a execução. Mas atenção, tem uma exclusão aí, que é o período da suspensão condicional, caso ela seja concedida, ou até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas ou com elas incompatível. Bom, se ele for declarado indigno, ele nem vai voltar para o serviço ativo da Marinha, né? Ele vai ficar agregado definitivamente para sempre. E por último, o militar afastado agregado ao respectivo quadro por ter incidido em qualquer dos casos previstos na linha B. Aí a linha B, gente, é a que estava falando aí sobre a justiça militar, a justiça comum ou em qualquer fórum. Esses três que a gente acabou de falar agora. Nesse caso, se ele for afastado, ele ficará impedido de desempenhar suas funções durante o período em que tramitar o processo, se por sua atuação se tornar incompatível com o cargo. E dessa maneira, a gente vai encerrando a parte de justiça e disciplina referente à agregação. No próximo vídeo, a gente vai falar do afastamento do exercício de cargo ou desempenho das funções do militar condenado. Fica atento, até o próximo vídeo e valeu!